noite, noite. doutor Vinícius. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Tô tentando adicionar o Dr. Jordan aqui. Primeiramente, boa noite a todos. A gente está aqui com o pessoal da Pecuária Brasil. E assim, pessoal, o objetivo dessa live principal, por que eu convidei o senhor Mauro Lúcio, Dr. Jordan Carvalho, que logo, logo vai estar com a gente aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Borba, sou produtor rural e advogado também. E aí eu sinto as dores do que eu ouço dos produtores rurais nos atendimentos no escritório, e eu sinto as dores minhas próprias com relação ao agronegócio. São as dores que a gente sente, as demandas, os gargalos que nós temos aqui, enquanto advogados de produtores rurais, mas principalmente enquanto produtor rural. As perguntas que a gente mais tem aqui doutor, como eu irei me regularizar? Eu tenho um PRODES, eu tenho um embargo, eu tenho uma restrição no frigorífico, eu tenho N situações que principalmente aqui na Amazônia nós temos, e todos buscando se regularizar, e isso a gente sabe que existem vários processos. O doutor Jordão agora, daqui a pouco, vai entrar com a gente aqui, e ele vai pontuar muito isso. E o outro gargalo, seu Mauro, que é aí onde o senhor também entende muito desse primeiro, mas do segundo, o senhor entende com maestria, o senhor é um professor, uma vez regularizado, ou mesmo não regularizado, como eu faço para produzir com dois caminhos em paralelos? Primeiro, com eficiência e volume de produção, seja ela agrícola, seja ela pecuária, e de forma sustentável. Por que que a palavra sustentável ela é muito importante? Por isso que a gente trouxe o senhor Mauro Lúcio, que muitas vezes é até mal interpretado aqui na nossa região, mas ele é uma pessoa muito realista, por isso que eu faço questão de estar com ele aqui. Por que que a palavra sustentável é imprescindível estar atrelada à palavra produtividade? Porque não adianta eu ter produtividade hoje nessa Amazônia, nossa, sem ter sustentabilidade, porque se eu não tiver sustentabilidade, eu não vou conseguir a minha regularização. Então, hoje, o produtor, por mais que doe um pouco ele ouvir isso, é algo novo, a sustentabilidade, que é justamente essa integração floresta, produtividade, essa adequação, um período de adequação que nós teremos que passar no agronegócio, não só na Amazônia, ela é um caminho inevitável para que a gente consiga trabalhar de forma eficiente, de forma regular, sem ter esses atropelos. Então, Zé Mauro, boa noite novamente. O que eu gostaria de aprender com o senhor hoje é como alcançar, mesmo eu sendo um pequeno, o senhor Mauro fala muito isso, ele quer falar para os pequenos. Como eu mesmo sendo pequeno, numa propriedade de 5, 6, 10 alqueires, como eu posso destravar essa intensificação, essa sustentabilidade, alcançar os mercados externos, alcançar melhorias para a minha família. Quais são nossos primeiros passos? Que eu acho que aqui hoje quem nos assiste é muito daqueles produtores que muito mais ou menos igual eu. Ele quer, mas ele não sabe muitas vezes nem quais os primeiros passos dar. E o senhor passou por todo esse processo. Em algum momento o senhor startou essa vontade, o senhor começou e hoje o senhor vem alcançando resultados. Boa noite, doutor Vinícius, e quero te dizer que é um prazer estar aqui com você, participar aqui da live. A ideia é levar para todas as pessoas, levar mais informação, mais conhecimento daquilo que a gente tem feito, tem participado, e realmente o que a gente precisa é ter clareza nas coisas, nas informações, para que o produtor consiga realmente ver se consegue se engajar e conseguir produzir melhor e ter uma rentabilidade melhor na sua propriedade. Uma das coisas, doutor, que a gente tem que ver é que o estado do Pará ele tem dimensões muito grandes, é um estado muito grande e com uma colonização
né, com tempos muito diferentes. Ou seja, nós temos a região onde eu moro, onde eu estou, que é Paragominas, ela foi iniciada, Paragominas nasceu na década de 60, e aonde a maioria das pessoas começaram a vir foi década de 70, década de 80, assim mais ou menos igual Xinguara, Rio Maria, Redenção, foi mais ou menos também nessa época. Ou seja, a legislação era bem diferente da legislação atual, o propósito ou a proposta para que nós viemos era completamente diferente. E você tem regiões igual São Félix do Xingu, embora elas são regiões, a cidade em si, ela é muito antiga, mas a colonização, a chegada de pessoas com produção, para produzir, ela é muito recente. Né? São Félix do Xingu, praticamente na década de 90, não tinha quase nada de pessoas, de área aberta e de produção. Então, cresceu muito a partir do meados da década de 90, nos anos 2000, aí que começou a ter um crescimento muito maior. Então, quando a gente vai ver através, né, da legislação do Código Florestal, e nós tivemos aquele problema que começou no Fernando Henrique sobre passar a reserva de 50% para 80%, então aquilo rodou muito tempo só como uma medida provisória, não era lei ainda, mas era uma medida provisória. Então as pessoas começaram até a correr, forçar mais na questão dos desmatamentos para poder, sabendo que aquilo um dia ia vingar. Então, nós temos áreas, né, que são colonizadas em tempos completamente diferentes. Então, hoje, o maior problema nosso na questão ambiental são os desmatamentos. São os desmatamentos aqui que faz toda a pressão na cadeia. E aí, quando a gente parte para esse princípio de desmatamento, as pessoas que estão nessas regiões mais novas, elas às vezes o sentimento delas é de ter uma certa injustiça com elas, que as outras regiões tiveram tempo para poder fazer, né, ou acontecer aquilo, e essas regiões não tiveram. Né? Então, o maior imbróglio que a gente vê dessa questão ambiental são os desmatamentos. O restante é muito fácil, você entendeu? Para poder trabalhar. Qualquer área, dificilmente são poucos as regiões ou os municípios que a gente produz em área de APP. São poucos os lugares. E quando você vai falar em intensificação, para você intensificar, para você aumentar a produtividade, essas áreas, por exemplo, de APP, você não consegue trabalhar. Você consegue intensificar em outras áreas, nas áreas que podem mesmo, que têm aptidão, né, para produzir, para a produção. Mas a questão da sustentabilidade, o desafio maior é essa questão do desmatamento. E a questão do desmatamento, o que eu acho muito é nessa questão cronológica aí, que tem municípios que começaram muito mais jovens, você pega Novo Progresso, tem esse problema, você pega Altamira, tem esse problema. Então, a gente vê que essa região oeste do estado, ela é muito mais nova, ela é muito mais recente, e as pessoas elas acham que elas têm que ter o mesmo, a mesma chance, né, que os outros que estão nos municípios mais antigos tiveram. Então, o problema maior que eu acho, o imbróglio maior, é sobre a abertura de novas áreas. Esse aí realmente é e você sabe que teve áreas que foram abertas e tudo. A questão do PRODES, tá? Em áreas consolidadas ou em áreas já abertas há muito tempo atrás, então tem alguns PRODES, mas esses volumes às vezes são pequenos. Às vezes são coisas aí de 15 hectares, PRODES de 15 hectares, 20 hectares. Então, isso não é uma coisa difícil para o produtor arrumar.
Agora, nós temos áreas, né, que as pessoas realmente abriram para produzir e é praticamente a fazenda inteira de PRODES, ou seja, essas áreas, nesse sistema que a gente tem aí, até pela ferramenta que o Jordan criou, né, que é o CIRFLOR, para poder trazer os produtores para a legalidade, ela não serve para esses produtores, porque realmente o desmatamento deles é grande e eles não vão fazer, eles abriram realmente para poder trabalhar nessas áreas, para poder produzir. Agora, na questão dos pequenos produtores, né, dos produtores com áreas menores, a gente vê, não é só um privilégio da pecuária, todas as outras atividades está exigindo, está demandando da gente uma escala maior. Tá? Então, a gente tem que ter, sempre tem que ter uma escala. Então, nos pequenos, para poder você conseguir ter essa escala, ela tem que partir para uma intensificação, né? A intensificação ela é uma atividade extremamente rentável, porém o nível, né, de exigência dela é muito maior. Exigência no produtor, o produtor tem que estar mais capacitado, tem que entender melhor daquilo ali. E outra coisa que a intensificação exige muito é capital, né? É uma atividade que tem uma rentabilidade maior, mas, porém, ela exige um nível de investimento muito maior. Ou seja, quando você sai, eu acho que a taxa de lotação, se a gente for falar mais ou menos uma média aí, até média Brasil, não vou falar nem só do Pará, na minha visão é algo em torno de 0,8 cabeças por hectare. Então, se a gente trabalhar num rebanho médio aí de R$ 2.500 a cabeça, o médio, nós estamos falando algo de R$ 2.000 por hectare, é o que você precisa de rebanho nessa pecuária. Quando você passa para a intensificação, né, então o ideal seria trabalhar 5, 6 cabeças. Então, se você for para 6 cabeças, você já tem uma necessidade de 15 mil. Ou seja, você sai de 2.000 para 15 mil reais a necessidade para comprar o rebanho, né? Fora a questão dos adubos, e quando você intensifica, você tem uma necessidade de suplementação maior, né? Então, essa necessidade de capital, ela aumenta muito. E a gente não vê incentivos para isso, né? Então, a gente não tem visto incentivos nesse lado e tudo, é o diferente do que aconteceu na soja. A soja, não que tenha incentivos de governo, aqui na nossa região, a soja cresceu muito, né? Aliás, no nosso estado, ela cresceu, mas digo assim, pelas próprias pernas, não teve assim, política pública voltada para o crescimento da soja, financiamentos públicos muito pouco, mas houve um financiamento do próprio negócio, ou seja, você tem as trades, as pessoas, elas mesmas financiam os produtores. E a gente não tem esse modelo de financiamento na pecuária, né? Um financiamento igual esse da agricultura, que é o próprio negócio financiando. Ou seja, na soja é o próprio comprador que financia o produtor para poder produzir, e nós não temos esse modelo aí na pecuária. Então, a dificuldade maior aí para poder intensificar as áreas de pecuária normalmente é a falta de dinheiro, né? E também a assistência técnica para levar esses produtores a entender melhor, a fazer o processo de uma maneira melhor. Que eu entendo assim, tudo isso que o seu Mauro falou, a gente esbarra sempre numa situação que até seria interessante o doutor Jordano estar aqui. Mas como me regularizar? Como acessar a esses benefícios, talvez, desse financiamento? Porque hoje, na Amazônia, principalmente, o produtor rural ele corre para um lado, corre para o outro. Quando ele vai regularizar um CAR, o CAR dele apresenta alguma irregularidade, ele fica pelo caminho, aí ele vai com o PRA e fica pelo caminho, porque a imensidão do Estado, dos estados, a questão até da inoperância também
das situações da administração pública, aí ele vai para o ITERPA para se regularizar, ou para o INCRA, ou para o órgão lá, e isso as políticas públicas vão aumentando, vão começando a tomar corpo, e agora chega o rastreamento, e aí a gente fica nessa peleja, vamos dizer assim, né, Samuel? Sendo cobrado de uma ponta, a produzir sempre mais, sendo cobrado de outra ponta a nos regularizar, porque a gente presencia muito aqui produtores que passa 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos ali, produzindo um boi, e quando chega na hora de vender, que ele acha que ele está tudo ok, ele esbarra num PRODES, numa regularização, num problema que nem ele sabia, e ele passa a ser travado no frigorífico. O frigorífico não pode comprar mais, não por culpa do frigorífico, isso é sempre muito importante a gente ressaltar isso. Existe um TAC da carne, existem obrigações que os frigoríficos têm que assumir, têm que cumprir, e caso o frigorífico não cumpra, ele pode sofrer várias punições, até o cancelamento dos seus alvarás. Então, é importante a gente desmistificar isso, não é culpa do frigorífico. Então, deixa eu tentar colocar ele aqui, senão a gente volta para a pecuária. Então, assim, não é culpa do frigorífico, mas aí, quando o produtor rural passa esses 3 anos tentando produzir um gado de qualidade, quando ele, enfim, consegue, seja da forma intensiva ou extensiva, ele chega ao frigorífico travado, mas o boi dele está pronto. Então, ele muitas vezes chega para a gente com aquela urgência, aquela necessidade: doutor, eu preciso destravar o meu nome está travado no frigorífico. E quando a gente vai ver, é um PRODES, algo muito pequeno, e a questão do PRODES, que eu falo que hoje é um dos maiores gargalos, depois se a gente não conseguir falar com o doutor Jordão hoje, eu vou trazer isso, mas o PRODES, eu sempre falo que aqui no escritório eu não pego essa área, porque é praticamente impossível de se resolver. Mas hoje, o governo do Estado e a própria União vem maturando uma solução aí, que nos próximos dias a gente vai apresentar, e que eu acho que aí sim nós teremos a solução da questão do PRODES. Então, eu nunca vi com tanta clareza uma possibilidade real de se resolver a questão do PRODES. Mas isso aí a gente vai tratar depois com o doutor Jordão. Mas aí, a questão da regularização, cria-se um pacote que é praticamente impossível do produtor transpor aquele pacote. Que quando a gente pega a propriedade dele, ele tem um embargo e uma multa de 10 anos, 20 anos, que muitas vezes até prescreveu e está lá no órgão ambiental para analisar e ele nunca analisa. Ele tem lá um PRA que está para ser analisado e não se analisa. Ele tem lá um CAR que está para validado e não se valida. Mas muitas vezes também a gente tem aqui que fazer, seu Mário, uma meia-culpa no sentido de que também muitas vezes falta um pouco de nós, produtores, esse conhecimento. Eu sempre digo que nós somos, no Brasil, produtores rurais imbatíveis da porteira para dentro, mas da porteira para fora, o produtor rural não procura aquela orientação, ele recebe, a gente tem visto muito, ele chega no frigorífico com aquele boi para vender e é negado aquela compra, porque existe uma restrição, e aí ele fica esbravejando, muitas vezes em grupo de WhatsApp, xingando, e vai procurar outros frigoríficos, e por vezes ele acha outro frigorífico. É importante dizer isso também, que existem frigoríficos, existem indústrias que não são signatários do TAC da carne, e ainda existe algumas que ele consegue, de certa forma, vamos dizer assim, bem entre aspas mesmo, burlar aquela questão, mas é algo que vai alcançar os demais. Então não adianta o senhor achar que porque hoje o senhor consegue vender ainda algum, que isso vai ficar eternamente. A gente tem 2 situações que encurralam a gente, que é, primeiro, uma pressão externa muito grande, principalmente no questão do mercado da carne. Muitas dessas obrigações que hoje nós, produtores rurais da pecuária e da agricultura também temos que nos atentar,
vem muito de uma exigência do próprio mercado. A exemplo, nós temos o boi China, hoje nós tivemos 38 plantas novas abertas, e aqueles bois eles têm que passar por um acabamento diferente, uma idade diferente, uma seleção diferente. Então, são situações, e também temos situações, por exemplo, a União Europeia, muita gente não sabe disso, vem discutindo lá eles chamam de deflorestamento, né, deflorestação, pacote de medidas para parar de comprar gado de áreas com restrições. Isso força com que o governo cobre da gente. Mas hoje a nossa única crítica que a gente faz, não a única, são várias críticas, mas um pedido que a gente deixa aqui em nome dos produtores rurais, aos próprios governantes, nos ajude a transpor essa barreira. Eu entendo que os governos, e aqui quando eu falo os governos, eu sempre falo bem claramente que eu me refiro aos últimos 30, 20 governos. Historicamente, a gente não teve uma política do agro, principalmente na Amazônia, de forma a resolver o problema. Eu uso muito a frase enxugar gelo. Cria um programa, faz um boom danado, um auê danado, e aí ele não chega ao final. Ao exemplo, Código Florestal, que já vamos aí com 10, 20 anos desse Código Florestal, que tem muitos pontos que eram muito interessantes que ainda não foram implementados, a exemplo, o PRA. Então, hoje, o que a gente precisa, e aqui eu falo, deixo até uma solicitação que a gente fez até na reunião passada, a gente vai ter a COP30. A COP30 é uma excelente oportunidade de um trabalho muito bonito, mas a 4 mãos. Nós temos que ter orientadores como o seu Mauro Lúcio, que é um profundo conhecedor da pecuária, de como ganhar dinheiro na pecuária, como intensificar, mas nós também precisamos de um trabalho a 4 mãos, de um governo que nos dê condição. Porque não adianta hoje eu querer. O grande gargalo nosso eu ouvi o seu Mauro, eu aceitei as ideias dele, eu quero ter ele como exemplo, eu quero implementar o modelo que ele vai me ensinar, mas no primeiro passo eu vou esbarrar numa barreira governamental que eu não vou conseguir transpor, porque foge do meu controle. Mas hoje a notícia que a gente quer deixar também nessa live é que falta um pouco de conhecimento e falta um pouco de ação também desse produtor, porque as saídas existem. Eu repito o que foi dito até pelo doutor Raul Protásio, que é secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Estado do Pará, na reunião do último dia 6. O produtor rural, muitas vezes, ele só vê a porta de entrada do problema. Só vê o porquê que ele entrou no PRODES, entrou no meio ambiente, no embargo. Mas hoje existem portas de saídas. Logicamente que alguma dessas portas, o produtor rural vai ter que fazer algumas concessões, algumas adequações. Mas a conta, seu Mauro, que eu gostaria de fazer com o senhor é justamente o seguinte, a pergunta que eu acho que é uma pergunta crucial. Na experiência que o senhor tem de Amazônia, principalmente, se hoje, vamos pegar um exemplo, eu tiver uma propriedade de 100 alqueires, produtiva, de abertura, e na regularização fundiária, eu tiver que me adequar, porque hoje o que o produtor rural mais abomina ouvir, e eu não tiro a razão dele, é chegar para ele e falar, dos 100 alqueires que você tem, você vai ter que abrir mão de 20 alqueires para deixar regenerar. Mas vamos imaginar que isso aconteça, numa propriedade de 100 alqueires de abertura hoje, para mim fazer um acordo, seja via Ciflor, seja via PRA, eu tenho que regenerar 20 alqueires daquele capim, deixar virar mato. Vai me sobrar 80 alqueires. Seu Mauro, eu com uma escritura, quanto mais esses 80 alqueires escriturado e regularizado pode produzir a mais do que esses 100 alqueires irregular. Acho que essa conta que o produtor tem que começar a fazer. Ele vai fazer uma concessão, ele vai abrir de parte da sua propriedade, mas aí ele vai ter uma propriedade regular, que ele pode acessar os bancos, e aí ele colocando em prática o que pessoas como o seu Mauro têm no ensinar, quanto eu vou potencializar a minha pecuária. Então, vale a pena, seu Mauro, eu dar um passo atrás, me regularizar, logicamente, com a ajuda dos governos, para depois eu avançar com mais força?
Doutor Vinícius, eu quero, antes de te responder, da gente falar isso, eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, você mora em Canaã, Paraupebas, essa região aí, atua muito em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu tem o maior rebanho do Brasil, uma região com aptidão para pecuária fantástica, pode ter igual, mas melhor não existe que é São Félix. Quantas pessoas, da sua posição, advogados, pessoas informadas, trabalha em São Félix para levar conhecimento para os produtores lá? Quantas vezes Muito, você já viu em São Félix ter eventos para levar informação para as pessoas, principalmente nesse quesito ambiental, que não fosse coisas para poder ir prejudicar o produtor ou para levar multa ou levar alguma coisa para embargar ele. Levar eventos informativos, pessoas que vão com informação. Quantas pessoas o senhor acha que tem igual o senhor fazendo, trabalhando lá? é uma pergunta, seu Mauro. Eu não vejo essas pessoas. Hoje a gente tem, dentro de São Félix, aqui a gente tem que reconhecer também, valorizar o secretário de Meio Ambiente, doutor Sérgio. Ele tem tentado fazer esse trabalho, é uma pessoa que aqui a gente parabeniza ele, mas assim, o alcance dele é limitado. E eu dou o exemplo da Curupira, do governo do estado. Eu nunca, do ano passado. Eu lembro que foi dia 14 de fevereiro de 2023, chegou um aparato lá em São Félix que eu nunca vi daquele jeito. Eu até fui lá, fui recebido pelo coordenador da Operação Curupira do governo do estado do Pará, fui muito bem recebido. E a pergunta que eu fiz foi essa: cadê o ITERPA? Cadê a área de regularização das SEMAS? Cadê um mutirão de validação do CAR? Porque só repressão não vai resolver. E o governador Helder, falando aqui do Pará, ele fala nas entrevistas dele algo que eu concordo profundamente. Concordo. Que ele fala que só comando e controle não vai resolver. Isso é fato. Isso. Então, hoje nós estamos aqui na Amazônia justamente esperando essa regularização. Porque os próprios governantes já entenderam que só com comando e controle, entenda-se, repressão, multa, auto-infração não vai ter. E respondendo a pergunta do senhor, eu não participo, nunca participei de uma reunião oficial de educativa, de ensinar o caminho para resolver. Pois é. Então, por isso, a falta de informação que existe, ela é muito grande. O produtor, ele não consegue ter acesso. Por exemplo, você viu discutir-se sobre rastreabilidade e coisa, de que maneira que isso vai chegar lá no produtor, que na raiz, eu digo no cara que está lá no dia a dia, no pequeno. Ou seja, não tem comunicação. Aquilo que não tem clareza, doutor, é muito complicado das pessoas aceitarem. O que não é claro, o que não é limpo, as pessoas entenderem do processo, né, é muito difícil. Então, assim, esse nível de informação, esse trabalho que você faz, de levar lá, de ter acesso ao tanto de gente que você tem, entendeu? Você tem acesso a muitas pessoas e tudo. Então, assim, você precisa agora participar um pouco mais do mundo de cá, ou seja, dessa parte dos governos, dessa parte dessas reuniões. Eu era presidente do sindicato, eu e o Jordan, e nós participamos de todas um grupo de trabalho do Ministério Público Federal nessa época do TAC, para poder falar, olha, não dá tempo de fazer o CAR dessa maneira. Eles põem datas que são impraticáveis. Então, quem sabe a realidade, o que acontece lá no campo e coisa, somos nós vivemos lá, entendeu? A gente sabe como que essas informações chegam e, na maioria das vezes, truncadas. E eu vou te falar, tem muita gente, doutor Vinícius, que ganha vendendo a dificuldade aliás, ele espalha a dificuldade para ele vender a facilidade. Então, tem, às vezes, um nível de informação que a pessoa está levando para ela tirar vantagem.
Então, assim, o cara que tem um boi, que ele fica, igual você falou, 3 anos, para na hora que ele chegar no frigorífico, aí não tem como vender, o frigorífico não aceita, mas tem pessoas, é, é, tem pessoas que ficam vendendo facilidade, fazendo a coisa. Então, assim, nós precisamos realmente, né, levar uma informação de qualidade. Agora, nós, por os dois lados, tanto levar informação de qualidade para lá, como também trazer para o governo. Por exemplo, não é só a gente pegar e é só o executivo, não vive só do poder executivo. Nós temos o poder legislativo. Ou seja, um Estado que o Pará, você tem essa parte mineral, que é muito grande, né? Tem fatura muito, mas que não deixa praticamente nada, porque é tudo para exportação, né? Então, assim, o retorno é muito pequeno. Tirou esse minério fora, o Pará, a aptidão é do agro. A pecuária movimenta muito, é muito grande. E nós não temos, né, uma parte agrícola na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, aqui. Então, nós precisávamos de ter um grupo para poder nós estar levando informação para essas pessoas daquilo, do que acontece. Né? Então, nós precisamos de ter essa troca. Assim como não chega a informação direita lá no campo, tá certo? Também não chega uma realidade, uma informação certa dentro da Assembleia Legislativa. Então, e há uma desconexão geral. Então, nós precisamos de trabalhar melhor isso, nós precisamos de trabalhar lideranças, trabalhar pessoas para que realmente consiga a fazer. Isso não dá para ser uma pessoa só, isso tem que ser uma rede, porque o Estado é muito grande. Né? Então, nós precisamos de fazer algo que, olha, nós precisamos de consertar, o que nós vamos fazer, vamos levar informação de qualidade, vamos falar do problema, qual que é o volume do problema, não só, né, no executivo, mas levar para o legislativo, ele entender também daquilo ali, do potencial que o Estado tem. Por exemplo, eu vou falar para você uma coisa que eu acho um absurdo. Por exemplo, nós temos muitas fazendas com déficit de reserva legal. Ou seja, no Código Florestal, né, por exemplo, você citou essa fazenda de 100 alqueires e tal, se essa fazenda de 100 alqueires, o desmatamento dela, a abertura dela for anterior a julho de 2008, ou seja, o Código Florestal, né, dá toda coisa para ela compensar. Se os 100 alqueires dela for de alta produtividade, uma área aí de terras boas, de terras de alta produtividade, ela pode compensar em outro lugar. Então, nós temos muitas fazendas desse jeito, né, que ela é preferível fazer a compensação do que fazer o reflorestamento, né, ou o abandono dessas áreas para regeneração. Então, não é justo um Estado que tem praticamente 70% do território dele em floresta ter que ir pagar para outro Estado para poder fazer compensação. Ou seja, nós temos unidades de conservação, essas áreas, que poderiam estar fazendo a compensação dessas áreas abertas. Né? Então, assim, quando você fala nisso, a parte mais assim de ambientalista, essas pessoas, elas acham o contrário, não, que esse não é o papel de unidade de conservação. Bom, esse é o entendimento deles. Agora, quem vai falar se pode ou não é quem faz a lei. Então, se você chegar na Assembleia Legislativa mostrar, não tem porquê um Estado igual o nosso, com esse tanto de floresta, e ter que pagar os produtores, o dinheiro sair do nosso estado e ir para outro. Entendeu? Sendo que essa renda poderia ficar aqui. Unidade de conservação, para poder manter ela, beleza, ela também tem um custo. Ou seja, então o Estado, se ele recebesse isso como fazer compensação, ele conseguiria ter um dinheiro até para manter melhor essas unidades de conservação sem estar pesando o cofre do Estado. Isso é tudo de que maneira que você leva a informação
para o Poder Legislativo, porque é lá que você tem condição de mudar, é no Poder Legislativo. Né? Se tivesse uma legislação só do Estado, você consegue aqui, mas se tiver que ser uma legislação a nível nacional, você pode fazer. Poxa, um Estado, o Pará, deve ter essa parte aí de exportação de minério, ele deve ser o segundo ou terceiro a ajudar no PIB, né, na exportação do país. Mas isso aí não volta nada em imposto para dentro do Estado. Ou seja, nós precisamos de usar essas moedas, o tanto que nós estamos ajudando ao país, à federação, né, e somos sacrificados, então nós precisamos de negociar isso também. Só que nós precisamos de levar informação de qualidade para os nossos políticos. Nós precisamos de fazer um trabalho desse jeito. Então, falta essa organização, levar a notícia boa para... Boa não, a verdade, né? O que tem que ser feito. Então, por exemplo, de tudo isso que está acontecendo, desde 2009, as pressões ambientais, todas elas só vêm aumentando. E por que disso? É porque o desmatamento continua. Se nós não tivéssemos desmatamento, não tinha nada de rastreabilidade, não tinha nada disso aí. Então, nós precisamos também de saber e de entender que o desmatamento ele está nos causando isso, essa pressão. E o que acontece, você sabe disso mais do que eu, essas áreas não têm documento, não tem nada, então não consegue realmente pressionar quem está fazendo o erro. Aí quem que pressiona? É que tem. Os justos pagam pelos pecadores. Ou seja, aqui nós somos visíveis, nós temos carro, nós estamos fazendo tudo. Ou seja, toda hora que vem alguma coisa, agora é rastreabilidade. Quem que vai fazer? Só esses que estão ali certos, que já estão trabalhando. Então, nós precisamos, o que a gente precisa de mudar também é isso aí, né? Acho que essa questão do desmatamento ela tem que ser resolvida, né? Nós não podemos... Luiz, você sabe que comando e controle tem pouca eficiência e é o seguinte, queira ou não queira, isso tem dado muito dinheiro. Então, vale a pena o risco. As pessoas, tem muita gente que acha que vale a pena correr o risco. Então, nós não conseguimos fazer essa questão só pelo governo de parar com esse desmatamento. Nós vamos ter que fazer ações diferentes, porque o desmatamento ele prejudica a quem está certo. Porque se ele fosse prejudicar diretamente quem estivesse fazendo mesmo o desmatamento, não tinha problema. Mas ele vem prejudicando quem está fazendo o serviço certo. Tá? Então, eu entendo o seguinte, são alguns pontos que o senhor passou aí para a gente contribuindo aqui. Primeiro, uma coisa que o senhor falou, nós somos muito mal representados politicamente, quando eu falo nós do agro, muito mal. Hoje, a gente está sempre em Brasília, essa semana está lá em Brasília, e por incrível que pareça, eu sou um morador, um eleitor, um produtor rural do Pará, e hoje quem me ajuda muito são senadores como o Plínio Valério, que não é do Estado. Até o deputado Marco Brasil, lá do Paraná, já me ajudou. Então, assim, a gente fica procurando parlamentares de outras regiões para vestir nossa causa, para nos defender, nos ajudar. Então, acho que o produtor rural ele tem que ser mais engajado politicamente, para que ele coloque lá pessoas que representem. Porque hoje, o agronegócio da Amazônia, o agronegócio Brasil, de uma forma geral, nós somos muito desunidos. Eu sempre falo que nós estamos levando uma goleada, tanto na mídia, quanto na organização, quanto na união, com relação aos movimentos sociais, às ONGs. E aí, falando de ONG, é inegável a participação desses organismos internacionais aqui na nossa região. O Fundo da Amazônia está aí, que mostra isso. E uma coisa que me entristece muito, como você falou, mas a gente tem que levar mais a informação, levar mais a nossa verdade. Mas quando a gente tem oportunidades, como, por exemplo, os Diálogos da Amazônia, que foi um evento que teve em Belém, antecedendo como preparativo da COP30. Eu represento a Associação Xinguri.
lá em São Félix do Xingu, que pega grande parte daqueles produtores rurais daquela região. Seu Mauro, eu mandei e-mail, eu liguei, eu solicitei, tentando participar daquelas cadeiras, daqueles diálogos, daquele evento, enquanto representantes produtores. Mandei para a FAEPA, mandei para... E sequer fomos respondidos. Aí, quando teve a reunião, eu comecei a assistir, quando eu entrava nos vídeos das transmissões, eu via que só tinha gente que na hora que você bate o olho, você sabe que é da ONG. Então, aqui nós estamos num ambiente de produtores rurais, e a gente sabe que essas pessoas da ONG, na hora que a gente bate o olho nela, a gente sabe que ela é de lá. Então, quando eu vi o vídeo, que eu vi só representantes, que eu falo assim, até comentei, eu não vi ninguém de chapéu lá, eu falei, então isso aqui está decidindo coisas sobre a minha vida sem a minha participação. Então, a gente critica muito isso. Quando o governador Helder vai lá na COP28, anunciar um rastreamento, sem antes tratar com a gente, produtor rural, e quando eu falo com a gente, que eu estou aqui no sul do Pará, que onde é o foco do problema, eu sou pego de surpresa, a sensação que a gente fica é que, para lá, está decidindo a minha vida sem a minha participação? Não seria a lógica, o ideal não seria primeiro, vem aqui e fala, ó, eu estou pensando em fazer isso, eu preciso que você adeque a isso, eu preciso da sua ajuda aqui. Ok, beleza, posso ir lá anunciar? Pode, governador. Mas nós somos pegos de surpresa a todo momento. Em 2022, nós fizemos uma reunião da Associação Xinguri, que é uma associação de São Félix do Xingu. Nós tínhamos ali mais de 2.000 produtores rurais. A própria bandeira da reunião o lema da reunião era regularização fundiária é igual desmatamento zero. E ali aqueles produtores fizeram um pacto de não mais desmatar, dentro da APA Triunfo do Xingu, que é um gargalo histórico com relação ao desmatamento. E pedimos, conclamamos o governo federal, o governo estadual, então venha fazer a sua parte. Mandamos ofício para o governador, nos receba, a gente quer trabalhar a 4 mãos. Realmente, o desmatamento da região da APA diminuiu, e hoje os governos falam muito, o desmatamento diminuiu 60%. Não é o comando e controle. Comando e controle, o produtor rural já aprendeu a burlar ele há muito tempo. Há muito tempo. O brasileiro, eu sempre falo, ele é cheio de jeitinho. E hoje, o produtor rural, se ele quiser burlar o comando e controle, ele vai burlar e vai desmatar. Então, isso é fato. Isso é a sensação de impunidade ao longo dos anos que criou esse sentimento, do mesmo jeito que eu sempre dou um exemplo, que se o Detran hoje parar de licenciar os veículos, em algum momento vai ter um período de transição, de sofrimento, mas em algum momento o brasileiro, as pessoas vão achar um jeitinho de burlar aquela situação do Detran. Isso acontece na questão ambiental. Então, a partir do momento que eu diminuo o desmatamento, eu faço um pacto, vamos dizer assim, entre os produtores rurais, aqui eu dou o exemplo da Xinguri. Aquele índice cai, o governo começa a anunciar aquela redução, mas sequer nos responde, sequer nos recebe, sequer nos dá um lugar à mesa, e não para de bater e não chega com a regularização. O senhor há de concordar comigo que cria-se, primeiro, um sentimento de impunidade e cria-se um ambiente muito propício para aquele cara que é o desmatador criminoso. E eu sempre gosto de falar isso nos meus vídeos, de separar o joio do trigo. Nós temos um desmatador criminoso, um cara que faz especulação imobiliária. Esse cara, nós precisamos do comando e controle para extirpar essas pessoas do nosso meio. Mas nós temos uma esmagadora maioria de produtores rurais de bem, que hoje, quando ele chega a desmatar, ele está apenas, pura e simplesmente, exercendo uma cultura milenar do mundo. O mundo, desde a época das cavernas, ele tem a cultura do desmatamento. O homem da época das cavernas, ele desmatava uma parte ali, ele sobrevivia por um momento, quando ele esgotava aqueles recursos naturais, ele partia para outro. Em 1500, eu sempre falo, aqui no Brasil era tudo mata e tudo dos índios. E aí criou-se o integrar para não entregar, e vamos desmatar a Amazônia, e para você ter acesso ao crédito rural, tem que ter desmatamento. Eu acompanhei, na minha adolescência,
fiscalização do Banco da Amazônia em fazendas da família para atestar que tinha o desmatamento, senão não liberava o dinheiro. E aí agora, no meio do jogo, mudou o jogo. E aí o produtor rural, nos últimos anos, ele se conscientizou. Ele se conscientizou do seu papel, da sua importância. Ele se conscientizou que é muito melhor regularizar. E aqui eu sempre falo, seguir o exemplo do seu Mauro, na questão da pecuária intensiva. Só que esse benefício nunca chegou. E esse benefício da regularização nunca chegando, eu não tendo a mão amiga do Estado, apenas a mão repressiva, eu crio esse sentimento de impunidade, que aí, voltando na cultura milenar do desmatamento, eu tenho um produtor rural que tem 100 cabeças de gado, todas apacentadas no limite. No ano que vem, ele vai ter que fazer a reposição daquele gado, ou se for fêmea, ela vai parir. E vai pôr esse gado aonde? Se ele tivesse a escritura, a regularização daquela propriedade, ele intensificava, mediante acesso aos bancos, e não precisava desmatar. Então, hoje eu vejo muitos produtores rurais encurralados, num dilema. Ou eu paro de crescer, ou eu vou estagnar minha vida, ou eu vou desmatar. Isso é uma realidade. E aqui eu falo dos pequenos produtores, e eu tenho acompanhado produtores sendo multados em 5 hectares, que plantou um arroz. Então, o governo, os governos, com essa atitude, ela vai só afastando o produtor rural dele, vai só colocando o produtor rural numa situação de descrédito, de descredibilidade, e vai criando-se esse ambiente insustentável. Mas aqui eu finalizo falando uma fala que nesse mesmo ano que teve a reunião da Xinguri, alguns dias antes o governador Helder esteve em Xinguara, num evento lá no sindicato, e eu, inclusive, na reunião do Xinguri, eu coloquei um vídeo do governador Helder falando e pedi para que os produtores rurais escutassem bem o que o governador Helder falou na reunião em Xinguara. O que passou, passou. Vamos tentar olhar daqui para frente. Eu acho que hoje nós temos uma Amazônia com mais de 80% de área preservada. Não adianta a gente criar uma utopia, criar um sentimento, criar um programa e vender ele lá fora, que é utópico, que é inalcançável. Fato é que se eu chegar para o produtor rural hoje e falar que ele tem que deixar metade da propriedade rural dele virar mata, é um programa que eu não vou ter adesão. Isso é fato. Mas isso é o que vende lá fora. Doutor Vinícius, então, assim, nós temos que se eu chegar responder. hoje e regularizar a situação, eu acho que muito é isso. É trazer para regularizar. Lógico que a legislação, e aí é onde o senhor entra, a legislação me proíbe. O que passou, passou. Me proíbe. Mas existem mecanismos para a gente melhorar esse convívio entre governo, produtor rural, produtividade e meio ambiente. Tá. Tem uma pessoa aí, Hortifruti aí, parece, coisa que fez uma pergunta sobre a readequação. E se ele pudesse voltar a pergunta de novo, eu não sei se você viu aí, você consegue, ela já passou, para poder a gente É responder. possível replicar o exemplo do projeto de readequação da agropecuária Paragominas no resto do estado, principalmente no sudeste do Pará? A readequação é o que a gente até precisava. Até eu vou falar o que eu acho aqui que é. A gente precisava do Jordão, depois eu quero fazer uma live com o Jordão. A gente vê que a readequação hoje é o caminho, não só possível, como necessário. E eu gostaria que o senhor, como o senhor é de Paragominas, explicasse para quem nos ouve aqui que readequação é essa de Paragominas, como que foi? Paragominas aconteceu um negócio interessante, eu quero falar aqui. O que aconteceu de Paragominas? O primeiro foi um envolvimento, tá, do poder público com o setor produtivo. Então, juntos, vamos achar a solução juntos. Uma coisa que nós precisávamos, nós não podemos aceitar o desmatamento, tá? Porque todos os pesos, o que a gente paga hoje, tudo que inventa é por causa do desmatamento. Ou seja, então o desmatamento nós não podemos fazer. Agora, vamos juntar para regularizar as propriedades, aquilo que está acontecendo. Ou seja,
a gente tem um Código Florestal que tem que respeitar. Então, os desmatamentos posterior a 2008, julho de 2008, esses tinham que problema. Mas as propriedades, né, que tinham, por exemplo, déficit de reserva legal, isso tudo, nós passamos uma lei, Paragominas tem uma lei municipal, é o que eu estou te falando. Eu Agora fui eu vou sabatinado. desligar meu áudio aqui só um pouquinho enquanto eu tento uma situação aqui. Pode continuar, por favor. Tá. Então, eu fui sabatinado a Câmara lá dos Vereadores para poder aprovar uma lei aonde, para poder fazer esse processo de compensação, né, normalmente as duas propriedades têm que ter o documento, né, título, tudo bonitinho. E a gente sabe que aonde tem as reservas, né, onde tem a maior parte das florestas, essas áreas, às vezes, elas são fracas de documento. Ou seja, nós conseguimos passar uma lei municipal que, para poder fazer a compensação, apenas um dos imóveis precisava de ter realmente o título definitivo. O outro não precisava de ter, porque ficava tudo colocado em um processo só. Então, nós conseguimos fazer isso, ou nós viabilizamos muitas áreas de florestas que não tinham documento, que elas serviram para compensar outras áreas. Outra coisa foi muito trazer, né, na pecuária essa questão da intensificação para que as pessoas pudessem produzir bem nas áreas aonde podia, para não diminuir a pressão do desmatamento, né? A gente precisa de diminuir a pressão do desmatamento. O que a gente precisa ver, por exemplo, doutor? Você falou de come, da caverna, de cultural, uma coisa que eu mandei para você. Doutor, ele vai participar de um jeito ou de outro. Então tá. Como é que você vai fazer? Pois é. Está participando então, já. Dessa questão, né, a questão por exemplo, porque o pequeno tem que desmatar porque é cultural. Não, isso não é cultural, isso é falta de cultura. Ou seja, por que o cara desmata? Ele vai em busca de fertilidade, ele vai em busca da fertilidade natural. E fertilidade nós temos hoje para poder comprar. Nós conseguimos melhorar a fertilidade das áreas só comprando. Então, nós precisamos de levar o conhecimento e condições para esse pequeno produtor, para que ele possa melhorar a fertilidade do solo dele, para ele poder produzir na mesma área. Outra coisa que nós precisamos de fazer é a gente valorizar as nossas florestas. Se a gente conseguir, através de valorização das florestas, como que valoriza? Agregando valor nos produtos que a gente faz. Não tem hoje, né, no planeta quem consegue produzir carne com o nível de biodiversidade que nós temos no Pará, que nós temos volume, temos muita floresta e tem muito volume de gado. Nós temos o segundo rebanho do país que tem o maior rebanho comercial do mundo. Então, o nosso volume é muito grande. Agora, nós precisamos fazer coisas diferentes. Na questão da rastreabilidade, por exemplo, para mim, o modelo da rastreabilidade, o que nós já tínhamos, o problema é que às vezes a gente tem umas coisas, e aí eu concordo com você plenamente, eu concordo muito, porque ir para a COP, para poder fazer uma coisa, você entendeu? Sendo que a gente já tinha o maior exemplo de rastreabilidade, nós já tínhamos aqui, que é o do frigorífico de Rio Maria. Ou seja, você já chegava na COP, não é com decreto, não. Você chegava na COP com matança, aqui, ó, eu já matei lote de gado rastreado. Agora, se não tiver a participação do mercado, ou seja, o mercado está interessado nesse produto, realmente ele está fazendo. Então, uma das coisas que a gente tem que deixar claro, doutor Vinícius, é o seguinte: por exemplo, para clientes, tem muita gente que quer fugir daqui. Não vou comprar da Amazônia e não sei o quê. Esses caras estão enganados. Quanto mais eles fugirem daqui ou não quiser o nosso produto, isso não vai barrar desmatamento, não vai barrar nada. Porque esses mercados têm outros que compram. Ou seja, nós vamos fazer, porque quanto mais nós for para mercado ruim,
mais a gente vai desmatar, porque desmatar é mais barato do que intensificar, entendeu? Exige muito menos tecnologia. Você falou muito bem do boi China. Foi só o que a China fez? Eu compro, sou comprador e tal, só que eu só aceito até 30 meses, de 30 meses abaixo. Você pode olhar o nível do rebanho, as matanças, o que melhorou, não tem mais boi errado. Por quê? Porque o comprador falou. O que o comprador falou? Eu faço desse jeito. Então, os outros compradores, né, a Europa, os compradores bons, eles só têm que chegar e botar, exigir, falar, olha, eu compro, mas eu quero assim, eu quero assado. Se for, nós vamos pagar. Agora, quando a gente faz uma rastreabilidade que seja obrigatória, eles vão investir muito em gente para poder cobrar a obrigação, a regra, a lei. Mas se faz um negócio, Jordão, por exemplo, vamos. igual esse do Roberto, é o incentivo. Ali você criou o movimento. Aquilo ali vai crescer, a velocidade do crescimento daquele negócio é o mercado que vai dar ela. Porque o boi China, o tanto de boi que tem abaixo de 30 meses, foi o mercado que fez aquilo evoluir. Porque se ele não pagar nada de diferente. Se ele não fizesse nada de diferente, ninguém ia dar nem. Eu quero ser para a China ou ser para qualquer lugar, não interessa. Então, aquele trabalho que o Roberto está fazendo, aquilo ali, só faltava agora a resposta do mercado. E aí a velocidade daquilo, de aumentar, de crescer, era de acordo com a resposta do mercado, é o mercado que ia regular. Então, agora, nós precisamos aumentar o nosso nível, né, de participação nessas coisas. E aí, porque nós só estamos também só pensando que só funciona com o executivo, mas nós temos um legislativo que a gente precisa de participar, precisa de ter pessoas, igual você está falando, tem muita coisa que está aí no nível federal. E aí, no nível federal, você está pedindo, às vezes, deputado de outra região, de outro estado, para resolver um problema que é nosso aqui. E, às vezes, o que falta é uma interação maior, é a gente conversar, ter um relacionamento melhor também com os deputados. Nós vamos precisar de fazer isso. E isso tudo, doutor Vinícius, só para terminar aqui, vai de lideranças. Você entendeu? Você acabou de falar que você queria uma cadeira na Amazônia. O que você falou que mandou um e-mail para a federação. O que a federação te respondeu? Nada. O pessoal fala que eu gosto muito de uma gambiarra, mas fazer gambiarra na live acho que é a primeira vez que eu, que eu fiz. Vamos ver aqui. Fala aí, Essa é a Jordão. gambiarra mesmo. Não, essa aqui é gambiarra. Jordão, vamos só fazer um teste aqui, que eu quero te fazer uma pergunta. Fala aí, vamos ver se você está ouvindo, seu Mauro. Boa Eu noite. estou escutando. Boa noite, boa noite. O doutor Vinícius me colocou na live aqui meio na marra. Tá ouvindo todo mundo? Você tá ouvindo, Mauro? Eu estou. Tá beleza. A gambiarra Então, assim, boa noite. que eu já vi. Essa aqui Pessoal, o doutor Jordão é uma pessoa que eu conheço de nome e pessoalmente há muitos anos, nessa questão ambiental, de regularização, de TAC, de monitoramento. Eu ouso dizer que o cara que mais entende, um dos que mais entende na nossa região, e ele vê os dois lados. Eu acho que é importante a gente ter profissionais, que não adianta, doutor Jordão, eu tenho um profissional de regularização, de adequação, que ele olhe só o lado do produtor rural, que ele só fale o que o produtor rural quer. Eu, muitas vezes, como advogado, eu sou criticado, porque muitas vezes eu falo coisas que o produtor rural não quer ouvir. Mas se eu fosse pago só para falar o que ele quer, era um dinheiro jogado fora. Então, doutor, a gente falou aqui antes se eu conseguir trazer o senhor aqui, de desmatamento, de PRODES, de saída para essa situação de ilegalidade, de produtividade. Então, o que eu queria saber do senhor? O gargalo, foi aquela primeira pergunta que eu fiz, o senhor estava assistindo a live, o gargalo nosso muito hoje é produzir mais
em menos espaço. Isso aí o produtor rural já vem aprendendo. Mas quais são as saídas? O que que eu tenho de empecilho? O que que eu tenho de problema hoje? Como eu faço para sair? Eu gostaria de que o senhor falasse a experiência que o senhor tem, de quais são as exigências desse mercado e como que eu faço para me regularizar. Existe essa possibilidade? O que que o senhor tem a nos dizer nesse sentido, desse mercado tão exigente, desse governo tão exigente e dessa produtividade que nós somos obrigados a cada dia que passa a concorrer com outros mercados e sobreviver? Boa noite. Desculpa, vou primeiro pedir desculpa aqui, porque meu celular não quis entrar na live de jeito nenhum. E agradecer pela paciência aí. Eu vi que você citaram meu nome várias vezes. Parabéns, Vinícius, pela live. Parabéns, Mauro Lúcio, pela participação. Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo essas questões e eu acho que tanto o senhor é professor aí na questão do direito ambiental, quanto o Mauro na questão da gestão de fazendas de pecuária. Eu acho que é um norte aí para qualquer pecuarista, o sistema de criação que ele adota na fazenda dele. E a gente aqui tentando contribuir, né, com essa questão de mercado, com essa visão da indústria, a visão do varejo, a visão do portuário e principalmente a visão do produtor rural relacionada a esse agrupamento de problemas insolúveis que a legislação, junto com o mercado, junto com a sociedade civil, colocar nas costas dos produtores. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que o produtor rural, ele vive da terra, vive de produzir, paga as contas com produção e precisa continuar na atividade para o bem do Brasil. Então a gente tem que colocar, eu fiz a semana passada uma reunião, até olhei, então eu vou dar um exemplo que eu pesquisei na semana passada, que em torno de 25% a 30% do PIB brasileiro. E a semana passada eu pesquisei especificamente o estado do Tocantins, então 60% do PIB do estado do Tocantins veio do agronegócio. Então uma coisa que me deixa assustado é você ter um código florestal que impõe uma série de regras para os governos, inclusive. Então, quando se trata, por exemplo, de unidade de conservação, os governos têm prazo para fazer os planos de manejo. Quando se trata de terra indígena, os governos têm prazo para fazer as demarcações das terras indígenas já existentes. Quando se trata de implementação do Código Florestal, dos programas de regularização ambiental estaduais, os governos têm prazo para fazer esses programas de regularização funcionar. E nós estamos com esse código desde 2012, que nós já estamos com 12 de anos, e os governos não conseguem fazer a regularização das propriedades. Aí ficou a questão, um problema muito dúbio, em função da importância do produtor rural para a economia do Brasil, como um todo. Né? Aí você vem para o norte do Brasil, você tem estados importantes, que é o estado do Pará, com o quarto maior rebanho nacional, você tem o estado do Mato Grosso, você tem outros estados da região norte, que são de produção agropecuária muito importantes, e você sente o mercado pressionar esses produtores em função de uma série de desmatamentos que continuou a ocorrer depois de 22 de julho de 2008, após a implementação do Código. Então, a primeira questão é, se o agronegócio é de fato importante para a economia da região norte ou para a economia do Brasil, se é o maior gerador de emprego e renda que nós temos hoje no Brasil, como é que o governo demora tanto para atender o produtor rural, principalmente no sentido de regularização? Isso aqui é um problema interessante, que quanto mais o Brasil tenta acessar melhores mercados mais desenvolvidos, mais essas exigências ambientais, exigências legais, exigências trabalhistas, elas vão sendo colocadas à mesa como condição comercial. Então você tem, por exemplo, os grandes varejistas, os grandes curtumes, os grandes frigoríficos, eles já têm uma série de compromissos que eles forem assumindo, né, compromissos comerciais. Então, assim, compra se quiser, né, e a gente sabe que ninguém pode obrigar ninguém a cumprir, a comprar, a trazer um produto que não lhe interessa por algum motivo para dentro da unidade industrial, e a gente percebe que o atendimento ao produtor rural, que é o principal
o principal agente de produção, a principal agente de uso e modificação de uso de solo, a gente vê que não tem. Então você tem um problema crescente desde 2008, que é o problema da dificuldade do produtor se regularizar. Eu não vou falar que é ilegalidade, não. Acho que o maior problema é a dificuldade do produtor se regularizar. E esse problema, ele impacta, inclusive, no aumento da ilegalidade. Aquele negócio, eu não vou mexer com isso porque eu não consigo. Né? Já teve produtor rural que, conversando comigo, eu falei com ele, se você vender metade do seu patrimônio, você não consegue resolver a outra metade. Né? E produtor rural de São Félix do Xingu. Uma vez veio um senhor de São Félix, saudoso seu senhor Zé Teixeira, e ele me perguntou, falou para mim que queria resolver o problema ambiental, o problema fundiário de todas as propriedades dele, na época, para ele que não adiantava. Eu falei, senhor, você não consegue resolver, e se o senhor gastar metade do seu patrimônio, você não consegue resolver o problema da outra metade, porque o Estado não tem estrutura para lhe atender. Então, isso é uma questão que tem que ser posta. Paralelamente a isso, a gente precisa considerar muita questão do mercado. Então, assim, o mercado vai continuar a exigir boas práticas relacionadas a bem-estar animal, relacionadas à questão de cumprimento da legislação ambiental, questão relacionadas a relações trabalhistas entre empregados e empregadores. E a gente precisa, o produtor precisa estar atento a isso e se adaptar no máximo que ele conseguir para atender essas exigências, porque senão ele fica fora do mercado. E como que fica fora de mercado? Você tem hoje já problema na questão do couro, relacionado à produção pecuária na Amazônia. Você tem problema na produção de hambúrguer, relacionada à produção de carne na Amazônia. Então, para você ter uma ideia, o McDonald's ele não compra hambúrguer de carne que foi produzida na Amazônia. O frigorífico para fornecer carne para fazer hambúrguer no McDonald's, a gente tem que provar que os animais não andaram, não transitaram pelo bioma amazônico em nenhuma etapa da vida, ou então que foram rastreados desde o nascimento. E essa rastreabilidade, ela com foco a questão de análise de território, para você poder verificar cada território que o animal permaneceu e transitou durante a vida, e se esses territórios de fato estavam livres de problemas socioambientais. Então você já tem restrições colocadas. O Roberto Paulinelli, o Mauro falou muito dele no projeto, ele vem com a visão de mercado para o projeto dele de rastreabilidade, ele sai na frente do Pará e começa a implantar o projeto de rastreabilidade, e o que o Roberto está preocupado é justamente com isso. A gente tem que pensar, por exemplo, especificamente o estado do Pará, exporta hoje em torno de 5% da carne total que o Brasil manda para o exterior. E a gente tem que pensar que é muito fácil você acabar com o problema, entre aspas, estado do Pará, se você excluir os frigoríficos do estado do Pará da exportação e substituir esse volume de carne por outras regiões. Então tem uma questão que eu converso muito com o Mauro, a gente participa muitas vezes de alguns eventos, e o que a gente tem tentado trazer para o mercado é que o mercado precisa participar do processo de melhoria das condições de produção na Amazônia, continuando a comprar os produtos. Né? O mercado que exclui a Amazônia brasileira da aquisição de matéria-prima, da aquisição de produto produzido nas fazendas no norte do Brasil, ele está contribuindo para aumentar a ilegalidade. Né? Você pensa, se o melhor mercado não quer o seu produto, você vai continuar produzindo e vai vender para um mercado que não é tão bom. Né? E esse mercado que não é tão bom, ele não vai colocar tantas exigências comerciais quanto aquele mercado melhor. Então, a partir do momento que esse grande mercado deixa de comprar, para de comercializar, para de consumir produtos produzidos na Amazônia, a gente tem um problema, que esse grande mercado está contribuindo para o aumento da ilegalidade. Né? E o que a gente tem que pensar é que a legislação brasileira ela é posta, ela é difícil de ser cumprida, a gente sabe que é muito doloroso para o produtor rural conseguir cumprir o Código Florestal, né? Não é uma legislação fácil. Às vezes eu tenho participado de reunião com ONGs, reunião com governos, e os governos falam, não, mas o Código Florestal, você acha que é fácil cumprir o Código Florestal? Você acha que para o produtor é uma coisa assim, extremamente facilitada de cumprir? É barato cumprir o Código
Código Florestal, é barato restaurar área degradada, comprar cota de reserva legal, fazer restauração de área de preservação permanente. Você acha que isso é barato dentro do sistema produtivo? É muito caro, né? Mas, de qualquer maneira, o Código Florestal é posto e a gente precisa procurar meios para que o produtor esteja o máximo possível alinhado à legislação e cumprindo essas regras de mercado para a gente continuar a atividade. Não, perfeito. Jordão, eu vejo muito o seguinte, vamos passar na prática, vamos pegar um produtor rural, que hoje ele tem o embargo, hoje se for pegar quase todas as propriedades, o pessoal fala, vou parar de criar, proibido criar boi em área embargada, em São Félix do Xingu. Eu sempre falo muito com os políticos, com os governantes, você não tem noção da dimensão do que você está falando, do tamanho do problema que você está falando. Nós estamos falando de quantos mil bois, quanto que representa isso na balança comercial, quanto representa isso no PIB, quantos votos isso representa numa eleição. Então é muito fácil eu chegar na mídia, chegar lá fora e falar, vou proibir a criação de gado em área embargada. A lei, eu seria leviano como advogado, se eu falasse que é possível criar gado em área embargada. Não, não é. É proibido. Isso é fato, está na lei, está no decreto. Mas e o produtor que quer sair dessa ilegalidade? Ele quer voltar a desembargar. A área do desembargo, a gente tem visto, inclusive, aqui a gente faz até uma crítica, muitas pessoas, o senhor Mauro até falou agora um pouco de pessoas que estão vendendo dificuldades, que é interessante vender dificuldades, mas a gente tem visto também no nosso meio, né, muitas pessoas vendendo uma facilidade que não existe, vendendo uma situação. Hoje a gente vê muitos profissionais, tanto na sua área quanto na minha, da advocacia, vendendo uma utopia, vendendo uma saída impossível e lucrando dinheiro em cima desses produtores rurais que já se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade financeira. Muitos dos que nos procuram que hoje já gastaram dinheiro com outros profissionais, e a gente entende por que eu trouxe o Jordão aqui, porque a gente sabe que é um cara sério. E hoje a nossa preocupação é o seguinte, o embargo. Para me desembargar uma área, eu tenho que validar um PRA, eu tenho que sair de um PRODES, eu tenho que fazer uma LAR, eu tenho que fazer uma adequação. E para me sair do PRODES, como é que eu faço? Então, Jordão, qual que é a sua leitura hoje? Você que conhece muito bem, principalmente o sul do Pará, a realidade das propriedades, desse produtor que quer sair da ilegalidade, seja ela um auto de infração, um termo de embargo, um PRODES, na atual conjuntura legal, jurídica e política, você tem visto essa porta de saída larga ou muito estreita? Como é que você vê, o que você tem a dizer a esse produtor que vai, talvez com essa live, ele startar uma vontade na cabeça dele, falando, não, a partir de amanhã eu vou procurar me regularizar. Quais são as dificuldades, os empecilhos, os entraves que ele vai encontrar no meio do caminho, para depois ele passar a buscar ser um seu Mauro Lúcio na vida, no sentido de sustentabilidade e produtividade, mas primeiro eu tenho que me regularizar. Qual que vai ser o corredor que ele vai atravessar e a porta para ele sair? Existe? Eu acho que tudo parte da aprovação do CAS, né, validação do CAS, e da adesão ao PRA. Então, acho que tudo começa na aprovação do CAR, na sequência, se houver passivo ambiental na propriedade, porque se a fazenda estiver toda legal, tiver as EPPs e a reserva legal e não tiver desmatamento, é ilegal, ela não precisa do PRA. Ela já fica regularizada na hora que concluir a análise do CAR. Mas, tendo algum passivo, esse passivo é resolvido no PRA. Então, como o Estado do Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a criar o decreto de regularização ambiental, então o que falta é implementação de processos. E aí a gente tem que discutir o seguinte, sabendo da dificuldade, sabendo do quanto é custoso, a gente precisa de processos simplificados que atendam a técnica, o jurídico e principalmente o econômico, para que o produtor possa acessar a legalidade. Então a gente tem que criar esses processos. Tem algumas questões que a gente tem observado nas conversas, em reuniões, que é, por exemplo, a atuação do Estado no sentido de regularizar. Então, vou citar um exemplo.
O Estado tem 310 mil SICAR ativos hoje no Banco do Estado. O Estado pega esses 310 mil SICAR e resolve analisar. Então, ele notifica 10, 15 mil produtores de forma aleatória e desses 10, 15 mil produtores, talvez 5%, 10% retorna atendendo a notificação e todo o outro serviço é perdido. Então, eu acho, por justiça, que o Estado deveria fazer uma lista de produtores rurais que querem se regularizar, né? E utilizar a estrutura do Estado de análise e de regularização para atender quem de fato quer. Então, ele tem que dar essa condição ao produtor, ao invés de fazer isso de forma aleatória e muitas vezes perder 80%, 90% do serviço, porque aqueles que são notificados, muitas vezes eles não são nem localizados, fazem a notificação o proprietário, faz a notificação para o técnico, o processo já está nas SEMAS há 3, 4, 5 anos, e aí o produtor não é nem localizado para cumprir aquela notificação, e todo aquele trabalho da estrutura do Estado para tentar resolver o problema dele é perdido. Então tem uma série de questões relacionadas. De qualquer maneira, o que a gente prega e o que a gente tenta organizar, eu e o Mauro, quando a gente era presidente do sindicato, nós começamos a discutir com o Ministério Público questões relacionadas à regularização, o desmatamento ilegal pós-2008 do PRODES, aquela área desmatada necessariamente pela legislação, ela vai ter que ser isolada e restaurada. Então, esse é o procedimento básico e a gente propôs e desenvolveu um sistema e esse sistema está em fase de implementação aí no estado do Pará e a gente acredita que vai dar um alento muito grande para o produtor rural que tem pequenas frações de desmatamento e queira regularizar. A gente está trabalhando agora junto às SEMAS, nós estamos na etapa final de integração de sistema, verificação de banco de informação, prestação de conta com as próprias SEMAS dos processos. A gente acredita que isso deve estar em funcionamento até o final do mês de junho, então a partir do segundo semestre desse ano a gente já tem esse processo, e basicamente para o produtor retornar ao mercado formal, porque isso é um problema, né? O produtor, ele muitas vezes ele pratica um ilícito involuntário. Como é que é ilícito involuntário? Ele vai, por exemplo, pede o tratorista dele para limpar uma juquira e o tratorista vai lá e derruba um pedaço de mato, né? Até para agradar o patrão muitas vezes. Então ele pratica ali o ilícito involuntário de 6, 7 hectares, ele fica impossibilitado de comercializar. E muitas vezes ele precisa dessa comercialização para manter a estrutura dele de família, de empreendimento, de produção. E aí vem uma série de outras questões relacionadas, da problema fiscal, por exemplo, que precisa vender boi em nome do outro e tal. Então vai criando aquele broto na vida do produtor. Então a gente acha que relacionado ao desmatamento, que com certeza é o maior problema, né? A gente consegue trazer uma solução para aquele produtor com pequenas frações de desmatamento que queira começar o processo de regularização das áreas. A gente tem que lembrar, doutor Vinícius, que para regularizar produtor, se você pegar todo o aparato legal brasileiro, só não é passível de regularização aquele que está com a fazenda dentro de terra indígena, demarcada, e dentro de unidade de conservação e proteção integral. Então, todos os outros produtores, se você pegar a legislação, eles têm algum meio legal para se regularizar. O problema da regularização ambiental e da regularização fundiária é que ela demanda dois jurídicos junto com o técnico. Então, você tem a lei escrita, você tem o Código Florestal aprovado há mais de 10 anos, 12 anos, mas você não tem a estrutura do Estado, a estrutura técnica do Estado, para atender o produtor de forma necessária para poder promover a regularização das propriedades. Pessoal, esse sistema que o Dr. Jordan falou, eu tive a oportunidade não de conhecer, mas realmente é curioso, eu dei uma lida já em alguns documentos que já existem, e a gente não vai adiantar muito, porque ele está em desenvolvimento, em fase final, mas até onde eu li, eu entendo que é a solução de muitos problemas, principalmente daquele produtor rural, que ele está regularizado, ele vem... o involuntário que o senhor falou. O senhor falou muito bem na questão do involuntário. O senhor está de parabéns pelo sistema, pela iniciativa, por conseguir se adequar, que é muito, muito difícil. Então, é muito penoso, a gente sabe das dificuldades do senhor. O senhor pode ter certeza que será uma revolução na questão da regularização, e onde eu sempre falei
que eu não mexo com PRODES, eu sempre falo. Muita gente me procura no escritório, doutor, eu tenho PRODES. Não faço. Por quê? As pessoas que me procuraram até hoje não me inspiraram confiança e eu não achei uma saída viável, execuível para resolver esses pequenos PRODES. E analisando os documentos relacionados a esse programa do senhor, esse sistema do senhor, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, eu confesso que me aflorou uma esperança novamente. Eu estou ansioso para que volte, inicie logo esse processo. Seu Mauro, doutor Jordão, eu estou aqui como aluno, eu quero aprender. Se o senhor... O que eu preciso falar é só que o programa foi desenvolvido primeiro com a parceria da Cripará. O Mauro é presidente, né, da Associação dos Criadores do Pará. Então, desde o início, nós fizemos uma parceria para tratar desse tema, na questão do bloqueio por PRODES, principalmente as pequenas frações de desmatamento. E a gente discutiu isso junto durante muito tempo, até a gente conseguir com o Ministério Público que ele autorizasse a desenvolver um sistema privado, que não é público, né? E que pudesse esse sistema começar os processos de regularização das propriedades. Então, esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio foi trazer a SEMAS para que ela pudesse nos ajudar a operar o sistema. E, de certa maneira, aquele produtor que se regularizar no sistema, ele já vai ficar regularizado no PRA. Então, perante a SEMAS, aquela fração de desmatamento, ela vai ficar resolvida no sistema, mas vai ficar também resolvida na hora que o produtor fizer adesão ao PRA e puder se regularizar definitivamente junto às SEMAS. Doutor, eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante. Eu tenho visto, e até eu comento que eu gosto de usar as palavras que o produtor entende. Eu tenho visto alguns irresponsáveis aí vendendo o PRA como sendo a oitava maravilha do mundo e algo muito simples. Não, faz um PRA aqui que a gente ajuda, que a gente ajeita, vai dar certo. Eu gostaria que o senhor explanasse rapidamente aqui as consequências de um PRA, os termos de compromisso, a seriedade que é a adesão ao PRA. Porque eu tenho visto produtores que têm vindo até mim falando de alguns profissionais, falando para ele, faça a adesão que eu resolvo o resto, não precisa fazer adequação nenhuma. Qual a gravidade disso e as consequências disso, doutor? Eu acho assim, na hora que você faz o CAR, ao contrário do que todo mundo fala, você entrega o mapa da sua fazenda para fiscalização. Não tem outra finalidade no CAR, a não ser entregar o mapa da sua fazenda, quer dizer, você vai pegar o território que você explora e entregar ele para o governo, onde é que é o território. A partir dessa entrega, e com a análise do CAR, a Secretaria de Meio Ambiente, ela determina o que é reserva legal existente, o que é reserva legal degradada, quer dizer, o que falta da reserva legal, o que é APP existente, o que é APP degradada, o que é área produtiva e o que é o desmatamento ilegal. Então, o Estado vai analisar isso em cima daquele território. Quando aquele território tem algum tipo de passivo, APP degradada, reserva legal degradada ou desmatamento ilegal, o produtor é obrigado a fazer adesão ao PRA, o Programa de Regulação Ambiental, para que ele possa resolver o problema do passivo no próximo processo, que é justamente o processo de PRA, onde o produtor vai fazer a proposta de restauração dos APPs, vai apresentar um plano de regularização de área degradada para a SEMAS vai avaliar, e ali ele faz a proposta de restauração das APPs, lembrando que as APPs elas têm que ser restauradas dentro das propriedades. E no caso da reserva legal, o produtor pode propor restauração, pode propor compensação, pode propor substituição. Então, tem uma série de artifícios legais e técnicos que o produtor pode adotar para fazer a regularização do passivo de reserva legal. Então, isso é resolvido dentro do PRA. Ao final do PRA, o produtor assina o termo de compromisso ambiental, que é o TCA. E nesse TCA ele faz um compromisso com a Secretaria de cumprir tudo que foi discutido no processo de regularização até que ele conclua definitivamente o processo de regularização da propriedade. Então, o que o produtor tem que pensar? Que na hora que ele está fazendo um CAR e na hora que ele está fazendo um PRA, ele está fazendo um negócio patrimonial com o Estado.
Então, o produtor tem que estar bem orientado pelo técnico, porque ele pode, por exemplo, fazer a opção de compensar a reserva legal ou de restaurar parte da propriedade para compor aquele percentual de reserva legal. Então, muitas vezes eu falo, o produtor tem, por exemplo, encosta o afloramento de rocha, um morro com pedra, né? E esse morro com pedra ele produz, ele dá muito mais despesa do que produção, né? Tem que roçar, passa trator, joga não sei o que, tem pedra, e é difícil de acesso, é difícil de manejo, é difícil. Então, quer dizer, o produtor ali ele tem que ser bem orientado no sentido de aquele morro nós vamos deixar restaurar e vamos inteirar o restante da reserva legal do plano, das áreas boas, com compensação. Então, isso é conta que tem que fazer, porque no final isso é um negócio patrimonial que o produtor faz com o Estado, no sentido de resolver o problema ambiental da propriedade. Então, assim, é de extrema importância esse acompanhamento técnico. E a gente nota isso que o senhor está falando, que é o produtor rural, por falta de conhecimento, entregar o processo para o técnico. Ele contrata o técnico, combina o jeito de pagar, dá uma procuração e o técnico toca a vida do produtor da forma que acha, da melhor maneira. Mesmo o técnico sendo bom, o produtor não deve confiar de maneira a entregar o patrimônio dele para a decisão de um terceiro. O produtor tem que participar da discussão, tem que entender quanto que falta, quanto que é o passivo, o que ele pode fazer para reparar, quanto que custa, qual que é o compromisso que ele vai assinar no final do processo no TCA, e não termina na assinatura, né? O Estado depois ele vai cobrar a restauração da BP, ele vai cobrar a compensação da reserva legal, então ele vai assumir compromissos futuros e vai ter que prestar conta para a Secretaria e para o Estado, inclusive com outras penalidades, né? Se ele não cumprir, se ele não restaurar, provavelmente vai ser de novo achacado pelo poder público, né? Pelo administrativo, e vai ser obrigado a cumprir aquilo que está no tempo de compromisso. Então, assim, é muito importante essa responsabilidade, a escolha correta do técnico, o entendimento do processo e a participação, né, de todas as etapas do processo para fazer um negócio melhor possível, sabendo que nenhum negócio vai ser tão bom, né? Igual eu já falei no início, é muito doloroso para o produtor a regularização ambiental das propriedades. Seu Mauro? Oi. Mas O que sou? E aí? Outra coisa que é a minha dúvida, acho que é a última pergunta que eu tenho aqui. Quando eu leio, eu até fiz esse comentário lá na reunião em Xinguara. Quando eu leio o Código Florestal, o Decreto 6.514, eu tenho lá que a área do embargo restringe-se à área efetivamente estudando. Quando os frigoríficos vão fazer a consulta, a gente sabe que é tudo exigido e obrigatório por conta do TAC, com o Ministério Público Federal. A gente tem visto muitas áreas que têm uma porção pequena da sua propriedade embargada e o restante também, por mais que não esteja embargado, fica restrito para negociação. Em uma certa reunião lá em Brasília, a gente indagou isso e a gente ouviu de pessoas do alto escalão lá falando, não, mas não é assim não, tem que liberar. Pô. Então, vocês têm que falar lá na prática, porque lá na ponta não está assim. É possível essa adequação, doutor, o senhor vê como possível, se a gente tiver um Ministério Público participando, para que a gente consiga, por exemplo, uma propriedade de 100 hectares, 100 alqueires, que ela tenha 10% de área apenas com alguma restrição, com embargo, eu calcular uma quantidade de unidades animais de cabeças que ela cabe naquele restante e liberar aquela propriedade para isso, para ser comercializada, manter apenas restrito o percentual da área embargada? É uma pergunta que muitos produtores nos fazem. Doutor, mas eu tenho uma fazenda de 100 alqueires e o meu pródios ou o meu embargo, ele se limita ali em 10 alqueires, 5 alqueires, 2 alqueires. E o restante que não está doente, vamos dizer assim, o senhor vê alguma possibilidade de algum trabalho, alguma forma da gente separar essa possibilidade de negociação, que é uma pergunta que eu recebo muito aqui. Doutor, justamente por conta dessa pergunta que o senhor está falando, que nós criamos o procedimento, o CIFLO, né? Então, a intenção foi justamente essa. Por quê? Porque no caso da pecuária, é muito difícil monitorar o boi.
Então, por exemplo, quando é um desmatamento da soja, quando você faz a visualização da superfície do solo da propriedade, ainda mais de satélite, você consegue visualizar o plantio de soja. Então, você sabe se naquela área embargada está havendo plantio e produção ou não, da mesma maneira que você sabe daquela área do prótese se está havendo plantio e produção ou não. Então, você consegue monitorar isso visualmente. No caso do boi, não consegue. Então, a gente, a não ser que a área já esteja restaurada, que a floresta já tem virado juquira, né? Ainda quando é pastagem, você não consegue visualizar se a área está ou não sendo utilizada para atividade pecuária. Então, em função disso, todos os acordos, todos os tratados, todos os termos de ajustamento de conduta, todas as exigências de grandes varejistas, de costumes, são no sentido de que se houver a ocorrência de um polígono de prótese de 6,25 hectares, é um alqueire e meio, né, em diante, que a fazenda fica bloqueada até que ela seja regularizada. Então, em função disso tudo, é que o mal, né, na época que a gente foi atrás do Ministério Público para falar do problema, a gente falou, nós precisamos criar um procedimento emergencial para aquele produtor que tem uma pequena fração de desmatamento conseguir se regularizar e voltar para o mercado formal, igual eu já disse. Né? Então, esse que é o sentido e essa que é a intenção do procedimento que a gente está criando. É para aquele produtor que tem 2, 3 alqueires, 4, 10, 15 hectares, que ele possa isolar aquela área rapidamente e retornar com a certidão do mercado formal. E a partir daí ele vai provar que aquela área de fato não está sendo utilizada e que vai restaurar e resolve o problema comercial dele. Aí vai resolver o problema comercial, o problema fiscal, o problema de tudo ali. Ele resolve uma série de problemas quando ele consegue se regularizar e voltar para o mercado formal. Mas em função da questão técnica relacionada ao monitoramento, você tem que entender que você não consegue visualizar onde o boi anda na propriedade, da mesma maneira que você consegue visualizar onde tem soja, onde não tem, onde tem milho. Então, você consegue ver isso na imagem de satélite e aí você toma a decisão por bloquear ou manter ou liberar a propriedade em função dessas questões técnicas relacionadas à possibilidade de visualização. Perfeito. Meus amigos, algo mais? Não, é só fazer mais vezes, né, para poder levar mais informação. Vamos fazer. Um comentário que eu queria fazer é agradecer a vocês dois. São caras que eu sempre falo, sou fã mesmo, da postura, da história de vida. Eu acho que, eu sempre falo que o status de influenciador hoje está muito banalizado pelas redes sociais. Eu virei um influenciador. Quando você vai ver, é uma macaquice lá, uma palhaçada. Eu vejo que influenciadores de verdade são pessoas como vocês, que mostram o caminho que a gente tem que seguir. A gente se sente influenciados por vocês. E uma coisa que eu admiro muito, tanto do Dr. Jordão quanto do seu Mauro Lúcio, é a acessibilidade. Eu sempre falo que não adianta a pessoa saber muito, ter uma história bonita, mas ou não saber transmitir aquilo, ou não querer, que é o que acontece muito. E aqui, para os que nos assistem, depois a gente vai estar fazendo os cortes também, postando, tenho toda a certeza que em algum momento, se vocês encontrarem tanto o Dr. Jordão quanto o seu Mauro Lúcio, podem, até vou criar um problema aqui, pode chegar e conversar, que são pessoas que transbordam conhecimento, mas que principalmente transbordam vontade de transferir aquele conhecimento. O seu Mauro recentemente me telefonou aqui, a gente conversou por mais de 1 hora, ele me dando muitas orientações, muitas dicas, e você vê, sim, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas do ser humano, a transferência de conhecimento. E o seu Mauro, o Dr. Jordão, faz muito bem. Para quem não sabe, o seu Mauro tem um podcast, uma live, né? Não, um podcast, uma live, eu sei até o nome, acho que é Café para Quem Quer, né, seu Mauro? É isso mesmo. E todos os dias, às 4 horas da manhã, eu já assisti algumas vezes. 3h45. Ele está... Quanto? 3h45 da manhã. Todo dia às 13h45, você pode ir lá na live do seu Mauro Lúcio, que ele está lá numa live no Instagram dele, passando conhecimento religioso, ensinamentos de fé e conhecimentos de pecuária. Então, são pessoas que eu faço questão de estar junto, porque, além da minha admiração, eu tenho meu respeito
pela postura. Eu gostaria de agradecer demais a disponibilidade de vocês. Doutor Jordan, a gente dá um jeito, a gambiarra aqui a gente faz. Ficar sem participar só não vai. O senhor Mauro estava falando aqui, eu falei, tem que arrumar o jeito, tem que arrumar o jeito. E agradeço demais. Foi um evento que eu acho que vai ajudar muita gente. A gente vai deixar salvo aqui. Depois a gente vai fazer os cortes de cada tempo, de cada tema. E o nosso papel é esse. A partir do momento que a gente consegue, talvez, falar um pouco melhor, ter um conhecimento um pouco mais, se Deus nos deu essa oportunidade de ter acesso ao conhecimento, acesso a uma inteligência, uma articulação, a gente tem que levar isso aos outros, e vocês dois fazem com muita maestria, e agradeço mesmo de coração, em nome de todas as pessoas que viram ou virão essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente mesmo. Eu queria só deixar aqui, doutor Vinícius, falar, na verdade, eu sempre falei e falo aquilo que eu sinto, né? Então, e normalmente eu tenho as minhas opiniões, é um trabalho, eu tenho mais só nessa questão que as pessoas falam sustentabilidade, mas não tem nada a ver. O meu negócio é produzir, é melhorar a produtividade, é trabalhar de uma maneira melhor. E esse trabalho, só desse trabalho, é desde 2002. Então, tem 22 anos que eu faço. Então, por exemplo, coisas que as pessoas hoje falam que é sustentabilidade, igual vários plantios de árvore e tudo, eu faço isso em 2002. Ainda não tinha nem pressão ambiental, não tinha nada disso. Então, não fiz por moda. Tá? É o que eu falo, eu não fiz por regra, eu fiz por princípio, que é o que eu tenho um movimento que eu tenho, que é pecuária sob princípio, que é trabalhar sob princípio e não debaixo de regras, entendeu? Mas, então, sobre o que eu faço, aquilo que eu acredito, não que eu seja o dono da verdade, não seja isso, de lá para cá, desses 22 anos, muita coisa eu mudei, muita coisa eu evoluí, eu melhorei, mas eu nunca deixei de levar informação para as pessoas. Embora você sabe disso, na maioria das vezes eu sou até mal entendido, né? As pessoas acham ter um entendimento contrário, mas eu estou toda hora aberto para poder falar. E assim, eu estou à disposição para poder levar a informação para a pessoa, levar a informação de qualidade. Agora, outra coisa, assim, o que eu quero é que o produtor, que ele melhore a produtividade, a rentabilidade, ele melhore como um empreendedor, como pessoa e tudo. Então, eu me coloco à disposição. Nós podemos fazer em Canaã, em Paraupeba, em São Félix, aonde você quiser, eventos principalmente com pequenos produtores, para levar para essas pessoas o conhecimento, para levar para eles informações. Aí, tanto da questão de produtividade, quanto de rastreabilidade, o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer. Embora nem sempre é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que precisa. Eu falo isso pela minha vida, tá? Pela minha vida, e as pessoas de sucesso, elas não fazem o que querem, elas fazem o que é preciso. Você entendeu? Então, eu não posso falar o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que falar aquilo que elas precisam de ouvir. Mas é a mesma coisa que eu trato a minha vida. Na minha vida, eu não faço o que eu quero. Eu só faço aquilo que é preciso. Quem faz o que quer é só menino. Doutor? Eu queria agradecer, doutor Vinícius, te pedir desculpa primeiro novamente aqui pela falha técnica aqui da entrada na live. Eu acho que é muito proveitoso esse tipo de conversa. Eu acho que o produtor rural, de fato, ele precisa pensar o negócio dele de forma mais ampla, né, relacionado à produção, que eu acho que é o maior professor que nós temos aí da pecuária, mas também sobre o aspecto de legalidade da atividade, para poder a gente continuar e até aumentar o acesso a melhores mercados. Eu queria aproveitar também para fazer um convite. Dia 10 agora, eu e o Mauro vamos estar lá em São Geraldo do Araguaia, lá no Master Bui,
E vai ter uma rodada de palestras lá. Eu vou falar um pouco de legalidade, vou contar como que é o projeto de rastreabilidade lá do Frigorífico Maria. O Mauro vai falar de produção, né, e de aumento de produtividade. E nós vamos fazer um evento lá no dia 10 e quem quiser, quem puder participar, né, eu estou convidando aqui em nome do Masterboy. Vai ser lá no Frigorífico Masterboy. E eu estou fazendo esse convite aqui em nome do Masterboy. Demais agradecer, me colocar à disposição. Se alguém precisar de qualquer tipo de orientação, o doutor Vinícius tem até autorização para passar meu celular. E a gente, da próxima, né, doutor? A hora que o senhor puder, a hora que o senhor quiser fazer outra live, eu estou à disposição. Tá bom, muito obrigado. Pode ter certeza que eu vou estar na primeira cadeira, na primeira fileira lá desse evento. Vou sim. Eu acho que é sempre oportunidade. E agradeço. Desejo que todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe aí o trabalho de cada um, o descanso de cada um. E para mim foi um prazer estar por aqui e mais do que satisfeito. Eu me sinto realizado com um evento, uma live dessa, que pode ter certeza que vai repercutir muito ainda. A gente vai fazer os cortes, vai estar levando conhecimento para esse produtor rural que precisa, que da porteira para dentro é imbatível e agora nós vamos dar um jeito de colocar ele em fera da porteira para fora também. E boa noite a todos, agradeço da minha parte, todos que estão aqui, e fiquem todos com Deus. Um abraço, seu Mauro, um abraço, doutor Jordão, fique com Deus. Obrigado. Um abraço, Michael Um Jordan. abraço, doutor Vinícius. Tudo de bom para vocês. Pessoal, boa noite para todo mundo. Fiquem todo mundo com Deus. Obrigado. Boa noite. Junto com Um Deus. abraço. Tchau.